Olá, seja muito bem-vindo a mais um Louve TV Quer Saber. Aqui você fica por dentro das informações, novidades e até mesmo das curiosidades do seu cantor preferido. Hoje nós estamos aqui na Central Gospel Music no Rio de Janeiro para falar com uma cantora que é queridíssima. Ela é psicóloga formada, viu? Não é qualquer coisa não, viu, gente? Canta desde a sua adolescência e está lançando o seu segundo CD pela Central Gospel Music. Estou falando nada mais, nada menos dela, Tatiana Malafaia. Gostou da apresentação? Adorei! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que a gente passe aqui momentos muito agradáveis, divertidíssimos. É isso aí, prazer estar aqui com você. Prazer Você todo meu. está nos recebendo aqui na gravadora, na Central Gospel Music, viu? Muito obrigado aqui por essa recepção e por essa entrevista maravilhosa aqui. Me fala um pouquinho do início, o início do seu ministério. Porque tem vários cantores que falam, a gente canta, eu canto desde criança, outros já não. Como é que foi no seu caso? Você canta sempre desde pequena? Assim, na verdade, a minha família se converteu quando eu tinha 11 anos, né? E foi quando nós entramos na igreja, né? E quando começa aquela rotina de coral, né? Foi ali no coral de adolescentes que eu descobri esse talento para louvar ao Senhor, né? E desde então, mais ou menos com 11 anos de idade... Não faz muito tempo então, né? Não, imagina, que isso, gente, que isso, não faz não. Então, assim, foi a partir mais ou menos dessa fase que eu comecei a descobrir que o Senhor tinha me chamado para louvar o nome dele. Né? Ah, interessante, interessante. E a partir daí você já começou a cantar, tipo, em grupos, corais, como você falou, né? Coral da igreja, começou assim. Foi. E você começou a ter oportunidade de cantar playbacks de outras cantoras. Isso, cantava com playback das outras cantoras. Quem que você gostava na época, você lembra? Eu falo que minhas professoras foram Aline Barros, Ana Paula Valadão, Fernanda Brum, né? Que a gente toma como referência também para o nosso ministério, né? São mulheres de Deus, usadíssimas, inspiradas pelo Espírito Santo, né? E no início eram as músicas delas, né? E comecei a fazer solo no coral também. E começou, né, aquele burburinho, você tem que gravar um CD e tal. E eu falava, não, esse negócio de gravar CD não é pra mim. Não, imagina eu ser cantora. De maneira alguma. Eu não pensava, eu queria ficar cantando na igreja, no coral, era o que eu gostava de fazer mesmo. Até que Deus começou a ministrar o meu coração através de mensagens, usando pessoas para falar para mim que gravar um CD era um plano dele para mim. Amém. Que era esse o caminho que ele queria que eu seguisse. Né? E chegou a hora de eu ter que dizer, tá bom, Senhor, eis-me aqui, se é isso que o Senhor quer, envia-me a mim, né? então é isso que eu vou fazer, envia-me a mim. Amém, que benção, que legal. Agora me diz uma coisa, desde criança também você tinha esse sonho de ser psicóloga? Porque, como eu falei no início aqui, gente, a Tatiana Malafaia é uma psicóloga formada e está fazendo agora até pós-graduação na área clínica para crianças, não é isso? Então você sempre teve esse sonho também, essa vontade de ser psicóloga? Sempre soube que a faculdade que eu ia fazer era psicologia. Né? Eu sempre tive muita atração por essa parte, né, de ouvir, eu sempre era aquela amiga que ouvia, que dava conselho, apesar de que a gente começa achando que psicologia é isso, né, que é esse papel um pouco do amigo, depois a gente vai se encaixando no perfil profissional do psicólogo mesmo, mas eu sempre soube no meu coração que eu ia fazer e é a profissão que eu amo, que eu atuo, que eu não consigo, simplesmente não consigo parar de estudar. Agora me diz uma coisa, como é que foi para você, na sua adolescência, na sua juventude, lidar com essa dualidade entre o ministério, entre cantar, que você também gostava na igreja, e essa parte secular dos seus estudos, no caso de psicologia, que você também gosta. Como é que você lidava com essas duas coisas concomitantemente na sua juventude? Olha, é um pouco difícil, né? Porque eu ficava assim, Senhor, afinal de contas, o que eu vou fazer? Né? Eu quero me dedicar a uma área, eu sou muito assim, de quando eu pego uma coisa para fazer, eu me dedicar àquilo ali com unhas e dentes, sabe? Então, quando a gente está fazendo
faculdade, agora com o curso de pós-graduação, é muito texto para ler, são muitos livros, né? E cada professor pede uma coisa e você tem que dar conta daquilo, são trabalhos. Então, assim, exige tempo, né? E eu perguntava, meu Deus, mas como é que eu vou, de repente, né, louvar o teu nome, o CD aí na televisão, ter que viajar, como é que eu vou? Eu entrava muito em crise porque eu achava que eu tinha que deixar uma coisa para fazer outra. Eu tinha que optar. E aí Deus me fez ver que não, que para tudo há um tempo, né? Nesse momento, né, onde eu estou acumulando conhecimento na psicologia, eu estou semeando. Na verdade, eu ainda não estou colhendo, estou semeando, né? E o CD também há um propósito de Deus, né? E Deus sabe até quando e até onde esse propósito será levado, né? Então, Deus, certa vez, para aliviar esse sentimento, né, de confusão mesmo, né, que estava no meu coração, eu abri a Bíblia e lá em Eclesiastes, né, a palavra diz o seguinte: lança a tua semente de manhã, de tarde, lança, simplesmente lança, porque você não sabe qual vai prosperar. Então eu entendi que eu não deveria abandonar nem um lado e nem o outro. Eu estou lançando as minhas sementes, tanto no meu ministério com o CD, tanto na minha vida profissional com a psicologia. Amém, que coisa linda, viu, gente? Uma cantora, eu tô repetindo isso várias vezes, mas vou falar de novo. Uma cantora e psicóloga, é muito legal, isso é muito importante, dignifica. Eu creio que isso faz crescer muito mais o seu ministério, né, com essa questão da aquisição do conhecimento, apesar de ser algo psicológico, né, da psicologia, mas isso realmente agrega valor, inclusive ministerialmente para você. Eu até gostaria de te elogiar, eu prezo muito isso. Obrigada. As pessoas que estudam, tem gente que canta, não, já canto, já, mas o conhecimento sempre é importante e Deus abençoa aquela pessoa que estuda e se dedica. Eu acho isso muito importante. E olha aí, gente, é um exemplo, viu? Um exemplo para você que está começando, que está tocando, ou então que está cantando. Você pode fazer o seu ministério e conciliar com a sua carreira secular de alguma maneira. Muito legal. Me fala uma coisa, voltando para a parte do ministério, para a parte musical. A gente conversou um pouco antes aqui sobre o seu início, né, cantando na adolescência. Como é que foi então essa questão das composições? Você como compositor, você tá rindo aí, né? Eu vi num release teu, viu, na internet, viu que eu pesquisei, fiz meu trabalho, viu? Pesquisei e vi que no início você tinha um certo, não era receio, mas uma certa timidez em relação às suas músicas. Você cantava muito bem, cantava músicas de outros, gravou até o primeiro CD, mas enquanto isso você tinha uma certa dificuldade de mostrar as músicas que você já tinha composto, que você já tinha feito para outras pessoas. Como é que foi esse início? Eu acho que na composição? Eu acho que é o problema de todo mundo que passou pela experiência de compor, né? Ai, o que os outros vão achar dessa música, né? Ai, essa música tá horrível, será? Ai, meu Deus. Mas você tem certeza que foi Deus que te inspirou? Você sabe que você sozinho não conseguiria fazer aquilo. E eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha muita essa timidez mesmo de mostrar e medo de alguém rir, de falar, mas eu sabia que aquela música não tinha surgido do nada, que eu não sou compositora, né, de sentar e vamos fazer uma música? Vamos. Não sou esse tipo de compositora. Então, assim, as minhas composições são muito fruto da inspiração que Deus me dá e das minhas vivências com Deus. Não, então, já aconteceu, como vai vir uma música nesse novo CD, né? Então, eu tenho que fazer um suspense aí. Mas vai vir nesse novo CD uma música que eu compus simplesmente, assim, dentro de casa, já fruto de muitas vivências minhas com Deus. E naquele dia, acho que Deus falou, eu vou te dar essa música aqui. E eu, no sofá da sala, sentei e simplesmente escrevi toda a música com a melodia. De uma vez só. E eu lembro que eu mostrei pro meu esposo ficou olhando assim, tipo... Como assim? Como assim, né? Em 10 minutos só essa música? Eu falei, eu também não sei, né? A inspiração de Deus é assim, né? Então, quando eu fui gravar meu primeiro CD, eu me vi diante desse desafio de mostrar para alguém. Mas compor também é um exercício, né? Você também é muito influenciado pelo que você ouve, né? Então, o estilo musical que você escuta vai produzir, vai gerar, né, o teu estilo também, né? A tua praia, né? Então, eu comecei a me abrir um pouco mais também para essa parte da melodia e tal. Mas eu não forço nada não, sabe? Composição para mim é vivência. Eu tenho que viver
aquilo que eu tô falando ali. E pode contar que geralmente são os momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos onde Deus me inspirou a compor. Agora me fala um pouco do seu primeiro CD, que saiu aqui pela Central Gospel Music. O CD chamado Creio em Ti. Saiu no ano de 2008 ou 2009? 2008. 2008 mesmo, que saiu final de 2008, isso. Como é que foi o processo de gravação, o processo da produção de repertório? Foi produzido pelo Wagner Carvalho, não é isso? Como é que foi o processo do primeiro CD? Gente, foi assim, sabe? Uma experiência totalmente nova pra mim. Eu nunca tinha entrado em estúdio. Nunca. Eu era aquela menina que cantava na igreja. Eu não conhecia nada do meio musical evangélico. Nada. Eu não conhecia cantor, não conhecia nada. Olha só. Eu era totalmente crua. Então eu não conhecia nenhuma etapa de produção de CD. Eu não tinha a menor ideia de como era produzir um CD, né? A única coisa que eu tinha era o meu chamado. A única coisa que eu tinha era o meu chamado e algumas composições e a voz que Deus tinha me dado. Só. Então, quando eu cheguei no estúdio, né, a princípio, eu ficava muito presa, muito intimidada, né? Eu falava pro Vaguinho, que é o produtor, né? Apaga as luzes todas. Eu mandava ele apagar a luz do estúdio toda pra eu não ver ninguém, sabe? Muito tímida ainda, né? E foi muito assim, aquele processo de aprendizagem mesmo. Uma nova descoberta, né? Mas eu senti que ali mesmo eu já me senti um pouco mais ousada por estar mostrando as minhas composições, né? Então, foi lançado em novembro de 2008, né? Totalmente desconhecida, ninguém nunca tinha me visto, ninguém nunca tinha... E você ser totalmente desconhecida, de repente você tá na televisão, numa gravadora que tem uma expressão muito boa no nosso país. Então, assim, foi muito complicado, né, lidar com isso, né? E com as demandas que o meio tem também, né? Porque as pessoas cobram muito, né? Então, foi um período de experiência e lancei em novembro de 2008. Em maio de 2009 eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Então, foi um período, assim, muito de iniciação mesmo. E foi interessante que na gravidez da minha filha foi a época da gripe suína, né? Então, minha médica falou, você está proibida de viajar. Eu tinha pegado uma gripe em Camboriú, quando eu fui cantar no Fogo para o Brasil, eu peguei uma gripe. Eu cheguei desesperada em casa, eu peguei a gripe suína, eu vou morrer. Né? Não era nada disso. Mas aquela coisa, né? Grávida de 3 meses, com febre, e tava um surto muito feio aqui no Brasil. E aí a minha médica achou melhor eu sossegar. Então isso já... Eu não trabalhei tanto assim o CD quanto eu imaginava que eu fosse trabalhar. E a partir daí foi, né, aquele período da gravidez até o final, e eu já emendei no meu novo ministério, que foi a maternidade, né? Então foram duas semeaduras, né? Na verdade 2 colheitas, né? O CD, tudo de uma vez, né? E a filhona linda que já está com 2 anos, é isso? 2 anos, a Rebeca. E aí eu fiquei esse tempo todo, né, me dedicando exclusivamente a ela. Eu comecei a pós-graduação esse ano, né? Eu dei um stop total, né? Eu ia nas igrejas, eu cantava, mas já não era mais num ritmo assim de quem tá lançando um CD e precisa, né? Com a divulgação que precisa ter. Mas quando a gente tá na vontade de Deus, sabe? A gente precisa entender o que Deus está querendo, né? Foi o início que eu precisava. Agora, falando ainda no CD Creio em Ti, dá uma palhinha. Eu escolhi a música Sobre Ele Tua Ansiedade, que foi uma música assim, que a gente chama de música de trabalho, né? Tocou aí nas rádios do Brasil inteiro, tocou na televisão. Você pode dar uma palhinha pra gente do refrão? Claro! O refrão fala: lança sobre ele tua ansiedade, pois de tua vida, irmão, e do teu coração Deus cuida de verdade. Lança sobre ele tua preocupação. Ó, não temas, descansa, é o Senhor quem garante, glorifica então. Que
coisa linda, gente. É isso aí, adoração a Deus. Tatiana Malafaia. Essa música saiu no primeiro CD dela, Creio em Ti. Agora você está gravando o seu segundo trabalho, não é isso? Isso. E essa música em particular, né? Só queria falar um pouco mais dela. Foi muito importante na vida de muitas pessoas. Eu recebia muitos e-mails. Vários testemunhos, né? Com testemunhos de pessoas dizendo que foram curadas, principalmente na madrugada, né? Elas escutavam essa música muito na madrugada. E as pessoas dizendo assim, curadas mesmo de depressão, de até outros distúrbios psicológicos um pouco mais sérios. E as pessoas diziam, olha, muito obrigada, porque um dia eu liguei a televisão e eu ouvi essa música e eu aceitei a Jesus, né? Testemunhos de pessoas que estavam para se suicidar e ligaram a televisão na madrugada e ouviram a canção. E quando ouviram, deixaram aquele intento, ligaram pedindo oração, né? O telefone da gravadora, que atendia de madrugada. Então, assim, foi muito bom para mim, porque apesar de eu estar um pouco reclusa por causa da maternidade, eu via que aquele CD estava prosperando para aquilo que o Senhor tinha enviado, né? Que onde eu não podia ir, a minha voz estava indo e a palavra do Senhor estava sendo semeada, produzindo cura, produzindo conversões. Então eu mesmo ali eu vi, Senhor, Tu és maravilhoso, né? De ver como se eu tivesse me acovardado, não, isso não é para mim, eu não quero gravar. Quantas vidas deixariam de experimentar a paz que Jesus pode dar, né? E agora nesse segundo CD, né? Já está totalmente diferente do primeiro, eu diria, porque já tem uma Tatiana mais amadurecida, uma Tatiana que já sabe mais o que quer, já está mais forte para decidir os gostos, né? Os estilos. E assim, está sendo muito legal porque eu estou participando de cada etapa dessa produção, né? Meu produtor, Wagner Carvalho, tá show de bola. Ele pergunta a minha opinião em tudo, ele dá muito espaço para você colocar ali a sua vontade, né? E o CD tem que te dar prazer também, né? Tem que ser uma coisa que, né? Às vezes a gente fica muito mais preocupado em atender as demandas de um mercado, né? E na verdade o Evangelho não é um mercado, ele é uma mensagem, né? Que precisa ser pregada. A gente não pode ter essa visão tão mercadológica, né? Isso aqui tá pegando, então vou colocar isso. Tem que respeitar, né, o seu estilo, sua identidade. É verdade. Agora falando, antes da gente falar um pouquinho mais do seu segundo CD, né, que você está gravando agora, você tocou no nome da Rebeca, que é a sua filhota, né? Me fala da importância da família para você e a importância da família no seu ministério. Total, assim, meu esposo, né, nós somos casados vai fazer 5 anos e namoramos 6 anos, né? Então, assim, ele é um grande incentivador, tanto da minha vida profissional, quanto do meu ministério. Ele fala que ele é meu fã número 1. Ele brinca comigo que ele é meu fã número 1. Então, assim, quando éramos só nós dois, né, Deus nos presenteou agora com a Rebeca. E hoje, assim, a gente vê que a gente não imagina a nossa vida sem ela, né? E quando eu engravidei, na verdade foi Deus que me avisou que eu estava grávida, porque eu não sabia. Foi o Senhor que falou que eu estava grávida. Eu falei, mas como assim eu estou grávida? E eu fiz o exame e realmente estava grávida. Né? O Senhor usou uma pessoa e comunicou isso a mim. E Deus usou aquela pessoa dizendo que para que eu não me preocupasse, porque meus filhos nunca seriam um empecilho para o meu ministério. Eles estariam comigo no ministério. Olha só, Tati, infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa. Infelizmente, conversa, bate-papo hiper agradável aqui. Pois é. Muito bom. Agora me fala um pouquinho sobre os seus planos para o futuro. Quer dizer que tem planos aí em relação ao seu ministério, o seu trabalho que vai estar saindo agora em breve, né, o seu segundo CD. E além disso, quais são os seus planos de fazer bastante agenda, viajar com o teu CD, planos sobre a sua carreira também secular como psicóloga? Quais são os seus planos para o futuro? Meu plano é continuar semeando, né? É continuar semeando e dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aonde o Senhor quiser me enviar. Nesse ponto eu estou bem tranquila, eu estou bem descansada, porque
eu peço, Deus, não me leva onde não for da tua vontade, sabe? Me guia, Senhor, me mostra. E se o Senhor mandar eu ir, Ele vai garantir. Ele vai cuidar da minha casa, Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar de mim, né? Meu esposo, conversei com você, né? Ele está viajando para o Líbano agora, em missão de paz, pela Marinha do Brasil, vai ficar 8 meses fora, não vai pegar, né, gravação de voz, não vai pegar lançamento, nada disso com CD, né? E eu vou estar aqui com a minha filhinha. E eu também tenho, por saber o valor da família, né? Eu tenho plena consciência de que a prioridade que Deus tem para mim é a minha família. Amém. Né? Não adianta a gente querer, né, pensar em ganhar o mundo todo e perder os da nossa casa, sermos negligentes com quem está próximo da gente. Então eu tenho plena consciência que o meu papel de mãe é prioridade. No momento da minha filha, que é um momento tão pequeno, meu papel de mãe é prioridade. Isso não me impede de crescer em outras áreas, né? Mas eu pretendo sim viajar, né? Divulgar o CD, pregar a palavra do Senhor por onde Ele me enviar, mas também com critério. Lógico. Né? Eu não quero ficar assoberbada, cheia de compromisso até aqui, que eu não consiga nem respirar. Não é, essa não é a minha intenção, mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe, e a única coisa que eu peço a Ele é que Ele me envie aonde Ele quiser, onde houver um coração sedento de ouvir a palavra de Deus, que eu esteja ali no lugar certo e na hora certa. Amém, glória a Deus. Gente, essa foi Tatiana Malafaia, sabe, um prazer, Tati, estar aqui com você, foi maravilhosa a entrevista, adorei saber várias coisas. Vou fazer uma pergunta para encerrar, sabe? Como é que é você, na sua casa, assim, com a sua família, você cozinha, assim, você gosta de cozinhar? Amo cozinhar. Momento Ana Maria Braga. Você gosta Aprendi com minha mãe, tá, Me fala uma especialidade sua. Olha, eu gosto de fazer muito, assim, as comidas do dia a dia, pratos salgados, que é doce, eu não sou muito de fazer doce não, tá, gente? Mas pratos salgados, e eu gosto, assim, de inovar, sabe? Outro dia, que eu dei até um testemunho lá na igreja, eu falei do meu soufflé de cenoura, que é maravilhoso. Então eu gosto de fazer as comidas normais, assim, arroz, feijão, mas eu gosto de fazer uma torta, eu gosto de inovar, né? Tem um repertório novo, né? Ah, eu gosto. Inclusive na cozinha, não só na música, mas na cozinha também um repertório novo. Entendi. Mas eu faço de tudo, eu amo. Puxei um pouco isso da minha mãe, que minha mãe é uma excelente cozinheira, né? Ah, que legal. Eu gosto. E meu marido também adora, né? Ah, imagino, né? Minha filha também, né? Modéstia à parte. Gente, essa aqui foi a simpaticíssima Tatiana Malafaia e o seu soufflé de cenoura. Ah, esse soufflé já deu pra falar. Né? No Facebook, todo mundo me pediu. Todo mundo fala, né? Tati, prazer estar aqui com você mais uma vez. Foi uma benção. Vocês aí do Louvo TV quer saber? O programa de hoje, infelizmente, está ficando por aqui. Mas você fique ligadinho na nossa programação, inclusive nos próximos programas Quer Saber, sempre com cantores e bandas e pessoas de trás do microfone, ou seja, da parte da divulgação, diretoras de gravadora, tudo. Você fique atento aos próximos programas e fique atento também à nossa programação. Fique com Deus, até a próxima, tchau!